Segundo a nossa visão espiritual atual, como devemos enxergar os animais e nossas condutas perante eles? Alimentação, teste, submissão ao homem e etc. Sua preocupação é muito válida, mas isso faz parte de um processo de amadurecimento nosso. Se nós formos trabalhar como é que os nossos antepassados na pré-história viviam, a gente vai ver todo um mecanismo muito agressivo com relação ao nosso processo de alimentação. Nós temos uma dentição de carnívoros, nós temos um conjunto de características que fazem com que a alimentação carnívora seja muito presente na nossa alimentação, e não é só numa cultura, nas várias culturas do planeta. Então, isso indica para nós que não é fruto de um processo de orientação cultural, mas é fruto de uma ancestralidade que a gente possui, porque povos sem comunicação nenhuma tinham uma alimentação muito semelhante. E à medida que a gente foi se desenvolvendo, foi criando mais inteligência na nossa sociedade, infelizmente, nós fomos ampliando o nosso nível de crueldade. E nós passamos a ser ainda mais perversos no processo de alimentação, no processo de utilização dos animais, como carrega para transporte de carga, para desenvolvimento de produtos, né? O coelho é usado para pingar o shampoo, para ver se o shampoo irrita o olho, no olho do coelhinho que a gente testa. Então, essas experimentações, essa certa indiferença com a dor dos animais, marcam um estágio no qual o conhecimento intelectual se desenvolveu, mas a moral ficou para trás. E o que é que nós temos visto nos últimos tempos? Uma preocupação com isso. Então, existe um germe que está brotando e as pessoas estão questionando sobre alimentação, sobre uma série de coisas. Quando o Rubens ele era da juventude espírita, se falava muito sobre a gente não comer carne. Isso era muito comum na época que ele era jovem. Dizer, olha, alimentação com carne não pode ter. Então, existiam muitas pessoas no movimento espírita que procuravam ser vegetarianos naquele período. Mas sabe qual era a justificativa? Nós não deveríamos comer carne. Olha a justificativa. Porque a carne do animal, ela possuía fluidos pesados. Então, quando você ingeria a carne do animal, aquele fluido pesado ficava em você. E isso iria lhe atrapalhar espiritualmente, porque ficava com aquela carga negativa da morte do animal. Perceberam o raciocínio? Ninguém está preocupado com a morte do bicho, não. Se eu pudesse matar o bicho e tirar esse fluido pesado, ele não fazia mal matar os animais. Porque ninguém estava com o foco no outro, estava com o foco em si mesmo. Mas a discussão hoje do movimento espírita, iluminado até por aquilo que as novas discussões têm feito, não é mais essa. A discussão é que é crueldade com o animal. Ah, mas é uma delícia. Mas é crueldade. Não se deve fazer porque é crueldade. Então, a nossa humanidade ela está toda aparelhada para uma alimentação fundamentalmente carnívora. Para desmontar esse processo, vai tempo. Mas alguém vai ter que ser a ponta de lança nesse sentido. Então, de repente, nós poderemos ser esses elementos para começar a mudança de que a nossa alimentação ela não precisa ser dessa forma que ela é. E para que a gente faça essa transição, talvez a gente não faça essa mudança de forma brusca, mas a gente vai fazendo um processo de redução progressiva, até para a adaptação do mercado a uma nova realidade econômica de consumo menor de carnes. E isso deverá ir acontecendo, reduzindo progressivamente isso. Existe a questão da vitamina B12, que só a proteína animal possui, o nosso corpo não, como toda vitamina, a gente não produz. Tudo que é vitamina é o que tem que ser ingerido. E a gente precisa de B12, e para conseguir B12 com alimentação animal, alimentação vegetal é difícil. Então, você carece de uma proteína animal para repor as cargas de vitamina B12. Nós temos que encontrar uma solução para essa questão de maneira fácil, para que isso aconteça. Mas nós temos que caminhar para esse nível de sociedade na qual a gente enxergue os nossos irmãos, os animais, de uma maneira mais humana, menos cruel. E aí eu deixaria aqui um pensamento que a Svenja sempre usa quando ela fala sobre essa questão, e eu gostaria de terminar minha fala com o pensamento dela. Sede para os animais
aquilo que os anjos são para vós.